Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso sublime amigo e benfeitor de todos os momentos, envolva-nos a todos em sua sublime paz. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de partilhar com vocês desta noite festiva. Não é todos os dias que podemos ter a alegria de ver uma casa espírita completando 100 anos. Mais um centenário de uma casa espírita nas terras do Cruzeiro. E agora já são muitas, claro que temos muito mais casas das mais diversas idades, mas o número de casas centenárias, graças a Deus, vai se ampliando. Conforme os anos vão passando, a notar a solidez do trabalho espírita que vem sendo desenvolvido nas terras do Cruzeiro. Não há como aqui não nos recordarmos de grandes figuras pioneiras do nosso movimento, aqui na região, bem como no Brasil como um todo. Figuras como Cair Barchutel, entre outras tantas que poderíamos mencionar, que nos entregaram assim bases tão sólidas para o trabalho que hoje nos cabe levar adiante. E certamente foi o caso aqui também. Os pioneiros, os fundadores, entregaram essa edificação espiritual, porque muito mais importante do que a edificação física será a edificação espiritual de uma casa espírita. E se ela assim tem resistido ao tempo e a todos os desafios que certamente surgiram ao longo desse século, é porque de fato essa fundação era sólida. E aqueles que vieram depois, na continuidade do trabalho, souberam manter essa solidez, essa segurança, o compromisso com essas bases, e aí temos então mais uma casa centenária, o que muito nos alegra, os que hoje estamos aí a labutar na seara espírita, tentando estar à altura daqueles que nos antecederam, tentando levar adiante esse bastão como outrora nos foi entregue. Então ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais para esta casa, para todos os trabalhadores que aqui têm entrelaçado os corações nos dois planos da vida, que o Senhor e que Kardec possam abençoá-los a todos. E o tema que nos propusemos a refletir é um tema sobre o qual nós temos meditado muito ultimamente, ao longo dos últimos anos, e diz respeito à nossa relação com o Evangelho. Diríamos mais, à profundidade da nossa relação com o Evangelho de Jesus e, por óbvio, com o próprio Mestre. E para iniciarmos a nossa reflexão, vamos voltar ao próprio Evangelho. Há um fato, um acontecimento que está ali registrado e que vai servir de ponto de partida para as nossas considerações nessa noite. E quem registra é o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 22, versículo 32. Lucas está nos narrando alguns dos bastidores, alguns dos acontecimentos ali naquela que ficou conhecida como a última ceia. Então, a crucificação já se aproximava, Jesus naturalmente já sabia o que estava por vir. Os discípulos, no entanto, ainda não estavam plenamente cientes do grau de compromisso e de entrega que o Evangelho lhes pediria. Então, é uma passagem muito conhecida de todos nós, foi registrada de maneira mais simplificada pelos chamados evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e de maneira mais aprofundada pelo evangelista João, capítulo 13 a 17 do Evangelho de João, trata da última ceia. E ali temos muitos acontecimentos, muitas falas interessantes, mas em especial hoje vamos nos deter nesse versículo mencionado, em que temos um diálogo entre Jesus e Simão Pedro. Aquele que dos apóstolos teve essa grata alegria e honra de poder contar com a presença de Jesus em seu próprio lar.
talvez aquele que mais conviveu com o Mestre, que mais esteve junto dele dentro do colégio apostólico, e aquele que se afirmava, portanto, o mais dedicado dos apóstolos. A tal ponto que, justamente na última ceia, na conhecida passagem do lava-pés, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, chegada a vez de Pedro, ele protesta e diz: não me lavarás os pés, Senhor. Esses outros que deixaram fazê-lo são, na verdade, uns ingratos, mas os meus pés não lavarás. Acreditando que assim estaria, talvez, demonstrando uma melhor compreensão do Evangelho, ou mais respeito e reverência ao Mestre. Mas ele ouve, então, uma resposta firme de Jesus, que lhe diz: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E é claro que Jesus ali não falava de pés de carne e osso somente. O símbolo do lava-pés não diz respeito aos pés físicos do corpo. É algo mais profundo. Tem a ver com as bases da nossa vida espiritual, que precisarão ser purificadas em Cristo. E a base de nossa vida espiritual, temos aprendido com a doutrina, são os nossos sentimentos. É o manancial do coração. Sem renovação, purificação, portanto, do coração, ainda não teremos estabelecido o vínculo necessário com Cristo. Por isso ele disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Não terás ainda estabelecido a comunhão, o contato que é preciso estabelecer entre mestre e discípulo. Mas Pedro ficava tentando demonstrar essa sua fidelidade ou essa compreensão mais ampla do Evangelho. Mais uma vez, na última ceia, ele chegaria a dizer, quando Jesus afirma: olha, eu vou para um lugar no qual vocês não poderão me acompanhar, pelo menos por hora. E Pedro diz: mas como assim, mestre? Estou disposto a ir contigo onde fores, se preciso for, até a morte. E nós conhecemos a resposta que de Jesus ele ouve: em verdade te digo, Pedro, não cantará o galo esta noite 3 vezes, ou não cantará o galo esta noite sem que tenhas me negado 3 vezes. Então é interessante notarmos essa dinâmica entre Jesus e Pedro ao longo de todo o Evangelho, mas especialmente na última ceia. Pedro, que parecia ser aquele que mais quisera devotar-se ao Mestre, demonstrar a sua fé, a sua disposição até o sacrifício máximo, vai sendo ali melhor preparado por Jesus, convidado a reflexões mais profundas quanto justamente à profundidade que se espera da nossa relação com o Evangelho. E nesse momento específico que mencionamos, no versículo 32 e mesmo o anterior, 31, Jesus volta-se para Pedro e fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás quer te cirandar como faz com o trigo. O que Jesus está dizendo? A que ele faz referência? Era o processo de joeirar o trigo, de separar o trigo da palha. Em outras palavras: Simão, Simão, eis que as forças da sombra, que ainda operam no mundo de maneira contrária ao Evangelho e que ainda encontram eco dentro de nossos corações, eis que essas forças, Simão, vão te testar, vão te submeter à peneira dos testemunhos, da fidelidade, da firmeza de fé, de compromisso, de convicção. Então Jesus alerta ele: eis que Satanás quer te fazer cirandar como faz com o trigo. Mas o Mestre acrescenta: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, vai correr por conta do teu livre-arbítrio. A mensagem eu já dei, tenho orado por ti, mas existem decisões que competem a cada um de nós, nas quais o Mestre não pode intervir. É o teste de cada um, é a aferição de cada um, da fé, da solidez do compromisso de cada um. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E acrescenta: e tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos.
Aqui, Pedro ficou triste. Porque imaginemos só, 3 anos de convivência estreita, diária, com o Divino Mestre, ouvindo-lhe as palavras da própria boca, recebendo diretamente as lições, partilhando-lhe o pão, a mesa, o culto do Evangelho iniciado na casinha de Simão Pedro, como nós vemos no livro Jesus no Lar. Tudo isso Pedro partilhava. E a todo momento, como aqui demonstramos por algumas passagens citadas, estava querendo demonstrar a sua fidelidade, a sua entrega completa a Jesus, o compromisso. Mas eis que, passados 3 anos de convivência diária e íntima, ele ouve naquela reunião do Mestre essa seguinte perspectiva: e tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Em outras palavras, Simão ainda não estava convertido à causa do Evangelho. Embora ele julgasse que sim, embora acreditasse que já dava tudo o Evangelho, que tinha ali bases inabaláveis, o Senhor lhe diz: quando te converteres, no futuro, volta e confirma os teus irmãos. Ou seja, volta, reergue-te, solidifica mais uma vez, de maneira mais profunda, as tuas bases e sê a sustentação para a comunidade cristã nascente. E nós vemos, em verdade, que essas palavras de Jesus cumpriram-se em absoluto. Tanto a compreensão, embora dolorosa, de Simão, de que de fato a conversão ainda não havia se dado, como também o fato de mais tarde ele voltar e confirmar os seus irmãos. Porque realmente Simão Pedro foi, e não por acaso ele tinha esse título, né? Seu nome era Simão. Jesus acrescenta esse título, Cefas, do aramaico, que significa Pedro, no grego, né? Petros, rocha, ou pedra, depende aí de como faremos a tradução, mas é um nome simbólico, é um designativo simbólico, porque, especialmente quando temos a ocasião de ler uma obra como o livro Paulo e Estevão, nós compreendemos melhor qual foi a tarefa de Simão mais tarde. Ele era aquela base de equilíbrio, de sustentação, de serenidade, de acolhimento. Quando o cristianismo enfrentou imensas lutas, muitas delas até internas, entre corações ali que ajustavam a medida do seu apostolado, por exemplo, entre Paulo e Tiago, quem foi a pedra de equilíbrio? Quem foi uma base sólida para que essas duas forças não comprometessem o futuro do cristianismo? Nós vemos pelo livro Paulo e Estevão que foi justamente Simão Pedro, o esteio da casa do caminho, que ali ficaria por muitos anos, dando aquela segurança, aquela base segura para o trabalho que ali foi efetuado. Mais tarde se mudaria para Roma, e em toda a comunidade cristã primitiva ele era reconhecido por aquela segurança, por aquela solidez que ele transmitia, vindo a ser chamado, juntamente com Paulo, de as duas colunas do cristianismo primitivo: Pedro e Paulo, Paulo e Pedro, as duas colunas do cristianismo primitivo. Mas a gente trouxe essa fala de Jesus justamente para nos debruçarmos um pouquinho mais nessa palavrinha, te converteres, ou no caso aqui, conversão. Porque, como nos diz Humberto de Campos, que traz mais bastidores ainda dessa última ceia, Pedro ficou triste com Jesus. Por conta da passagem do lava-pés, por conta daquele momento que diz que iria até a morte, que então Jesus diz para ele: Pedro, essa sua precipitação se faz credora de maiores lições. Ou por esse momento, quando Jesus diz: quando te converteres. Imagine só ele a pensar consigo: mas o mestre não considera que eu já esteja convertido à sua causa? Que eu já esteja assim integralmente entregue à sua causa? Isso nos fala, portanto,
Mas a respeito dessa palavrinha, que ao longo dos séculos perdeu tanto do seu sentido mais profundo e original. Porque ao longo dos séculos nós tratamos essa palavra de maneira muito banal. Me converti ao cristianismo porque passei a frequentar uma igreja de denominação cristã. Mas será isso a conversão? Será simplesmente a mudança dessa rotulação de natureza exterior? Ou será simplesmente uma mudança de perspectivas quanto à vida, embora ainda não implementadas? Será isso que configure uma conversão? Jesus quer nos dar a entender que não. Que conversão é algo mais profundo. Que conversão é algo que precisará ser testado pela vida. Que a conversão é algo que se forja, especialmente quando as lutas se intensificam. Porque até ali, quais lutas eles haviam enfrentado? Sim, é certo que os fariseus criavam lá certas polêmicas, problemas, mas nem de perto haviam enfrentado lutas que enfrentariam mais tarde. Perseguições atrozes, humilhações de toda sorte. Seriam convidados a renúncias, a sacrifícios que até então não conseguiam dimensionar. Até então, contavam com a presença de Jesus ao seu lado. O que fez muitos deles, dos próprios discípulos, do círculo mais próximo, acreditarem numa proposta bem distante da proposta essencial do Evangelho, no que dizia respeito àquele reino do qual Jesus falava. O próprio Humberto de Campos nos trará mensagens em que ele mostra que alguns dos discípulos acreditavam que de fato Jesus tomaria ali o poder sobre Roma, libertando-os daquele jugo de servidão, e que então implementaria um reino muito baseado ou similar aos reinos do mundo, dos outros reis, dos outros imperadores. Ainda não haviam atinado para a diferença quase que total em relação desse reino em relação aos reinos do mundo, daquele reinado em relação aos reis e imperadores do mundo. Ainda não haviam considerado em toda a sua profundidade aquele prognóstico do Messias sobre o qual Isaías, o profeta, havia falado. Não o Messias que viria como um rei, num carro de glórias, empunhando armas, forças, decretos. Existia, sim, uma certa expectativa quanto ao Messias, assim, mas existia uma outra, menos popular. Mas aqui se afirmou. Aquela de Isaías, no seu capítulo 53, entre outros, quando ele fala de um servo sofredor, daquele que se curvaria sob o peso de nossos desvios, de nossa iniquidade, mas que ainda assim avançaria, abrindo-nos um caminho de redenção. Não pensavam muito sobre esse Messias. Acreditavam nos triunfos ainda mundanos. E imaginemos o choque deles quando de repente veem que aquele homem tão poderoso com as suas capacidades de cura, com a sua sabedoria, de repente aquele homem estava preso. E não reagia, e não mobilizava forças celestes para o libertarem. Era injusta a prisão? Certamente, mas por que ele não reagia? Onde o poder, se ele era o enviado? Talvez começassem até a duvidar, seria ele mesmo o enviado? Aí entendemos melhor a profundidade da fala de Jesus, também na última ceia, quando diz aos discípulos: a vós convém que eu vá. Porque enquanto ele ali estivesse, os discípulos estariam ancorados, apoiados na grandeza do Cristo, sem reconhecerem a necessidade de construírem as próprias bases de testemunho e de fidelidade. Mas em partindo Cristo, sentiram o baque e viram onde agora a nossa sustentação. Porque antes o Cristo estava ao nosso lado, agora não está mais. Onde ele precisaria então estar? Dentro de nós. E é por isso que ele diz: a vós convém que eu vá. Caso contrário, repousariam indefinidamente na presença dele e não edificariam a sua própria construção interior.
Então a gente começa a penetrar na magnitude do que está ali sendo dito por Jesus. Quando te converteres. Na profundidade de experiência com o Evangelho. Na forja que precisamos ser submetidos para que essa conversão de fato se dê. Para que não somente tenhamos trocado a rotulação, adotando agora o nome de cristãos, não somente tenhamos mudado certas compreensões da vida a partir da luz do Evangelho, que é um passo importante, naturalmente, mas para além disso, há um ajuste estrutural e integral do nosso modo de ser. Caso contrário, estaremos ainda no projeto, mas não na realização. Certamente o projeto cristão já existia no coração, na consciência de Pedro, no seu entendimento, mas faltava ainda a realização profunda, alcançando o âmago do ser, naquilo que será a essência do Evangelho. Como mais tarde diria o apóstolo Paulo: quem está em Cristo, uma nova criatura é. As ideias de Pedro talvez já fossem novas, muito certamente, mas Pedro ainda precisaria se renovar mais a fundo para que alcançasse a conversão. E é isso então que nos motiva na reflexão dessa noite, e para tanto recorremos a uma mensagem de Emmanuel, que vem em nosso auxílio, ajudando-nos a refletir justamente sobre essa temática. Uma mensagem dele pela qual temos um apreço particular, uma mensagem que há muitos anos vem nos acompanhando, temos lido ela com uma frequência, utilizada em nossos estudos e tudo mais. Mensagem esta que se encontra no livro Perante Jesus, capítulo de número 13, intitulada Convencer-se e Converter-se, em que Emmanuel vai nos convidar justamente a refletir nessa diferença fundamental que existe entre o estar convencido e o estar convertido. Ou seja, o passo fundamental, porque creio que todos nós aqui convencidos estamos de que fora do Cristo não há caminho redentor. Fora do amor, fora do perdão, fora da humildade, fora daquilo que Ele representa, esses valores universais, cósmicos mesmo, que estão ali representados na vida do Cristo, no Evangelho, creio que já estamos convencidos de que esse é o roteiro. E talvez já há muitas encarnações. Agora, a pergunta que fica para todos nós, a grande pergunta da vida é: estaremos convertidos? Ou qual a profundidade do nosso compromisso com Jesus? E isso é muito importante, para nós espíritas em especial, por conta dessa abordagem que o Espiritismo vai trazer de uma fé raciocinada. Então não podemos, de fato, menosprezar a dimensão do convencer-se. A doutrina espírita trabalha em bases raciocinadas. Kardec chegaria a dizer: não basta ver, é preciso compreender. E o Espiritismo, baseado na lógica, na razão, na sabedoria mesmo da lei divina, quer nos fazer compreender e, portanto, nos convencer daquilo que adotamos, daquilo que seguimos. Não é fazer porque nos disseram, é fazer porque entendemos a lógica daquilo. E Kardec diria que está aí a base de uma fé segura, sólida. Tanto que muitos eram aqueles, ao seu tempo e mesmo depois, que desejariam convencer-se a partir de fenômenos. Eu preciso ver os Tomés que ainda existem e que ainda existirão por muito tempo. Eu preciso ver, eu preciso tocar. E Kardec diria mais de uma vez na sua obra: olha, não recomendamos que a criatura construa a sua fé, a sua convicção, baseada somente em fenômenos. Porque temos visto muitos corações que viram coisas fantásticas. Nada de sobrenatural, porque na doutrina espírita não há nada de sobrenatural, mas há coisas fantásticas.
criaturas que viram materializações, fenômenos de transporte, fenômenos de voz direta e outras tantas coisas mais sobre as quais o Espiritismo trata. Mas Kardec ainda assim diz, muitas dessas, mesmo tendo visto, não se convenceram. Negam-se a aceitar mesmo vendo aquilo. Porque a base da convicção e do convencimento não é o fenômeno, é o raciocínio. É a fé raciocinada. É a fé que compreende. Então, é óbvio, na doutrina espírita não poderemos menosprezar o âmbito do convencimento. Nós estudamos para isso. A doutrina espírita veio para isso, para aliar aos avanços, às conquistas da fé, melhor dizendo, os avanços do pensamento humano, da ciência, da filosofia, para estabelecer essa aliança entre esses dois elementos, ou essas duas dimensões do ser que por muitos estiveram apartadas, o sentimento e o raciocínio. Outrora, a religião falava ao sentimento, mas muitas vezes deixava o raciocínio sem respostas. A ciência, por sua vez, em surgindo, geralmente materialista, falava ao raciocínio, mas muitas vezes deixava o coração sem o alento e sem o consolo. Surge então a doutrina espírita justamente para mostrar que é possível sim unir as duas coisas, que na verdade são duas alavancas que nos conduzem a Deus, dois rios que vão desaguar no mesmo mar, o da sabedoria divina, ciência e religião, ou raciocínio e sentimento. É importante conciliar. Então, quando se fala aqui em convencer-se, quando Emmanuel for tratar disso na mensagem, como veremos, ele não está diminuindo a importância disso, mas, por outro lado, ele nos alerta quanto aos riscos de nos determos nisso, sem darmos o passo fundamental de buscarmos aprofundar esse convencimento, trazer, digamos, o fruto desses raciocínios e dessas considerações também para o plano do sentimento, de fato transformando o ser, para que não incorramos naquilo que já mencionamos. O fato de eu já ter as novas ideias, a nova compreensão que o Evangelho, que o Espiritismo nos trazem, mas ainda não levá-las a um plano de realização, de fato, de aplicação. Seria o mesmo, por exemplo, que simplesmente alterar a planta de uma obra sem de fato vir a construí-la. Digamos que o entendimento espírita é a planta da obra. Agora, a transformação do espírita é a obra feita. O entendimento espírita, a planta, é o convencer-se, é o entender. Agora, a conversão do espírita é o realizar, é o transformar. Por isso, Kardec foi muito feliz ao definir o verdadeiro espírita como sendo aquele que seria reconhecido pela sua transformação moral. O espírita cristão, diria ele, para além daquele que está preso só aos fenômenos, para aquele que está preso só ainda no corpo filosófico, o espírita verdadeiro, sincero, é aquele que do convencimento parte à conversão. Que seria o quê? Verter um novo modo de vida. Conversão, converter, produzir, gerar um novo modo de vida a partir daquilo de que estamos convencidos. Da nova planta, do novo mapa que nos foi dado. É preciso agora fazer a obra, percorrer o caminho, a fim de que a planta, o mapa, de fato alcancem, cumpram a sua função. Então, ao falar disso, o Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros, ou voltando-se para isso, desejando isso. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Então, olha que paralelo fantástico que Emmanuel traz para nós logo no início da mensagem. Uma coisa é estar convencido da verdade do Senhor.
outra coisa é estar convertido ao Senhor da verdade. Analisemos melhor essas expressões. Pelo menos para mim, quando penso, verdade do Senhor, a primeira coisa que me vem à mente é essa ideia de que é algo que está ainda apartado de mim. É a verdade do Senhor, não a verdade que agora é minha também. Como se eu ainda não estivesse de tal modo conectado a Jesus, como se eu ainda não tivesse estabelecido com Jesus um vínculo profundo de comunhão, em que entendo que a verdade dele precisa ser a verdade em mim. Em que entenda que a vida dele precisa ser agora a vida que eu vou configurar em mim. Então traz-nos uma ideia de um vínculo limitado, que vai até um certo ponto, mas que não vai até o âmago do ser. Eu ainda coloco Jesus meio que apartado de mim, ou a minha vida apartada de Jesus. A verdade é dele, não a minha ainda. A verdade é algo que ainda para mim é inalcançável, inabordável, como se faltasse esse compromisso. A verdade dele agora tem que ser a que eu traga para mim. Então, transmite-nos uma ideia de um compromisso que vai até um certo limite, de conveniência. É a diferença entre estar envolvido com uma causa e comprometido com uma causa. O estar envolvido, você vai naquela causa até onde aquilo lhe convém, passou um pouco do limiar do interesse, começou a gerar um pouco de incômodo, aí o envolvimento vai arrefecendo. Agora, no comprometimento, não. A minha vida está configurada a essa causa, está entregue a essa causa. É algo muito mais profundo. E é de fato o que nós notamos em Pedro. É interessante porque Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 26, ele traz-nos esse presente. Aliás, todo livro é um presente, é uma pérola do mundo espiritual. Mas lá nesse capítulo 26 ele fala da negação de Pedro. E ele explica melhor o estado psicológico de Pedro. O que ele pensava, como é que estava o mundo interior dele naqueles momentos cruciais, desde a prisão de Jesus, lá no horto, quando Pedro ergue a espada, até aquele momento em que eles vão ao pátio do sumo sacerdote, onde se daria aquela cena conhecida pelos séculos, das 3 negações e o cantar do galo. Humberto de Campos vai nos descrevendo que Pedro foi acompanhando Jesus à distância. Ele queria saber, ele tinha naturalmente um amor profundo por Jesus, mas ele vai acompanhando a uma certa distância, o que já é bem simbólico para nós, Eu acompanho Cristo de uma distância segura. É aquela distância que dá ainda para manter uma certa conveniência. Mais do que isso, estar muito mais próximo representaria muito mais sacrifícios, muito mais renúncias. Então eu mantenho uma distância conveniente de Jesus, porque estar mais próximo dele representaria partilhar mais intensamente da luta com ele. E aí ele chega lá no pátio. O João acompanha ele por um tempo, depois o João vai dar o recado a Maria, fica ali só o Simão. Era tarde da noite, algumas pessoas estavam ali se aquecendo nas fogueiras. O Pedro se disfarça ali, faz como sendo mais um dos circunstantes, mas de repente alguém o reconhece. Mas você não é um deles? Você não é um dos seguidores? E aí Humberto então penetra conosco no mundo íntimo de Pedro. Pedro ali compreende talvez pela primeira vez o quanto custa seguir a Jesus. Qual o preço de seguir o Mestre? E em sentir a dimensão dos sacrifícios que lhe seriam pedidos, das perseguições pelas quais passaria, ele sente um frio no coração. A cabeça, diz Humberto de Campos, estava fervilhando. Então, o cérebro estava convencido, o raciocínio é o mestre, mas o coração ainda não havia aderido assim tão profundamente.
Então ele sente o frio. E aí ele começa a pensar no que ele perderia por seguir a Jesus. Ele começa a se lembrar do seu emprego, dos seus familiares, das necessidades comuns, das convenções em Jerusalém e do quanto lhe custaria dar um sim a Jesus ali. E aí ele hesita, e aí ele oscila, porque pela primeira vez ele notou que as suas bases não eram tão seguras quanto ele considerava. Até ali, toda aquela segurança vinha muito mais da presença de Jesus por fora, ao seu lado, do que propriamente por dentro, num vínculo estreito e profundo. E aí Pedro hesita, Pedro oscila, Pedro teme diminuir aquela distância conveniente e Pedro nega 1, 2, 3 vezes. Eis a distância entre o saber e o fazer. Eis a distância entre o convencer-se e o converter-se. Eis a dura e áspera jornada para sairmos do simples saber ou do simples estarmos convencidos e chegarmos ao fazer com Cristo, vida nova. A conversão efetiva com o Mestre. Eis a distância mais desafiadora para todos nós, espíritos em jornada, em busca dos passos de Jesus. Diminuir a distância entre o saber e o fazer. Por isso, Humberto de Campos fala-nos dessa distância que existia entre Pedro e o Mestre ali. Por isso também Emmanuel vai falar sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 89, chamado O Fracasso de Pedro. Emmanuel comenta um versículo de Mateus 26, 58, quando no registro do evangelista está lá bem claro, e Pedro o seguia à distância. E entrando no pátio do sumo sacerdote, sentou-se entre os criados e ali aguardou para ver o fim. E o Emmanuel, sempre muito perspicaz na sua abordagem do Evangelho, realça para nós a importância dessas palavrinhas que estão ali, a explicarem o fracasso de Pedro. Pedro seguia a distância, Pedro assentou-se. E quantas das vezes as nossas quedas, as nossas hesitações não surgem justamente por conta disso. Queremos manter ainda essa distância segura do conveniente, do interesse pessoal. O maior desafio, aliás, dizem-nos os Espíritos, questão 894 do Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Ali, questões 893, 894, 895, dizem os Espíritos, o interesse pessoal. Muitas vezes parece o homem virtuoso, tem uma douradura, uma camadinha, uma película, como numa peça de cobre, que parece ser virtuosa, mas submetida à pedra de toque do interesse pessoal, eis que então se revela que aquela película, aquela aparente virtude não é ainda tão profunda quanto se desejaria. E é o caso de Pedro. A pedra de toque foi no interesse pessoal, na comodidade, nas renúncias que ele teria que fazer, na comodidade que teria que abandonar, nos incômodos que surgiriam. E ele então hesita. Porque estava assim convertido da verdade do Senhor, mas o Senhor da verdade ainda não havia assenhoreado-se de sua alma. Porque aí passamos à segunda expressão. Se verdade do Senhor nos transmite essa ideia de algo fora de mim ainda, em que o vínculo ainda não é tão profundo, em que eu não entendo ainda que a vida do Cristo e a minha devem agora se fundir numa coisa só, como Paulo diria, revesti-vos de Cristo. Agora, no coração convertido, naqueles que souberam vencer essa distância, há o Senhor da verdade. Então, Cristo que toma posse de uma alma que de fato agora serve a esse Senhor. Não mais aos senhores que outrora cultuávamos, os deuses aos quais servimos, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do interesse. Agora o Senhor em nossa alma, aquele que define, aquele que crava o programa, é o Mestre. E o discípulo obedece. E o discípulo é fiel. Porque ele fez o movimento árduo, sim, mas absolutamente essencial, de vencer a distância entre o saber e o fazer. Aliás, falando a esse respeito, o Emmanuel tem uma outra mensagem, chamada justamente Saber e Fazer,
em que ele nos dirá assim, que nós todos na Terra criamos muitos problemas pela ânsia de fazer sem saber. Mas criamos problemas maiores ainda e agravamos os que já existem pelo atraso de saber e não fazer. Então as duas coisas são problemáticas. A precipitação de querer fazer sem bases, sem estudo, sem compreensão da vida, sem entendimento real do que somos, para onde vamos, o que é a meta, o que é a busca. Isso cria problemas. Mas problemas maiores são criados pelo atraso de saber e não fazer. De estarmos convencidos. E, meus amigos, minhas amigas, há quantas encarnações estamos convencidos da verdade do Senhor? É a mesma diferença entre os chamados e os escolhidos. Há quantas temos ouvido o chamado? Agora, os escolhidos não serão privilegiados dos céus, escolhidos a dedo ou aleatoriamente por Deus ou pelo Cristo? Quem são os escolhidos, senão os que escolhem? Sair do simples convencimento à profundidade da conversão, do verter uma nova vida em si mesmo, do fazer-se de fato novo, estabelecendo uma comunhão íntima, profunda entre o coração do discípulo e o coração do Mestre. Por isso aqui, o Senhor da verdade renovando a própria vida. A alma que se converte ao Senhor da verdade traduz isso na sua própria vida, renovando essa sua própria vida, equilibrando, digamos assim, essas duas dimensões do ser. Raciocínio, sim, estudo, compreensão, mas agora coração, isto é, bases novas de sentimento, que é o símbolo da lavagem dos pés. Ou seja, aquele que estabelece uma transformação integral do ser, um compromisso integral do ser. Porque só no âmbito do raciocínio nós poderemos já até entender a importância de obedecer aquilo. Os próprios Espíritos vão tratar disso em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando eles falam de obediência e resignação, duas virtudes fundamentais e que são complementares. Obediência ao consentimento da razão, resignação ao consentimento do coração. Então, muitas vezes nós estamos já dispostos ou entendemos a importância de obedecer aqueles ditames. Poxa, se eu não perdoar, estarei preso, serei um prisioneiro de mim mesmo. Se eu não estudar, também estarei me condenando à prisão da ignorância. Se não aprender a servir, não terei encontrado a fonte mais pura e inesgotável de alegria que no mundo nos é ofertada. Então a gente já alcança isso, até nos dispomos, entendemos a importância de obedecer a isso, mas o coração muitas vezes hesitará. Falta-nos ainda a resignação de deixar o que éramos, a maneira pela qual sentimos, para abrirmos a essa renovação de um sentir, que equilibre então no ser, raciocínio e sentimento. Aliás, uma das melhores definições de educação que já podemos encontrar na obra espírita, quem nos trará é Emmanuel, no livro Correio Fraterno, capítulo 43. E ele diz assim: educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Então, o que é a alma educada? Por educada, entendamos, realmente transformada. É aquela que conseguiu estabelecer agora um equilíbrio entre sentimento e raciocínio, entre cérebro e coração. A luz faz essa via de mão dupla. Tanto a luz recebida no intelecto projeta-se no sentimento renovando, como a luz de um sentimento renovado projeta-se no intelecto, no pensamento, sublimando, para que a nossa ação reflita cada vez mais essa luz. Esse é o caminho libertador, sem o qual
de fato não alcançaremos a meta, a proposta. Então há uma via de mão dupla, há esse equilíbrio, essa renovação integral do ser. Por isso, seguindo aqui na sua consideração a respeito do convencer-se e do converter-se, o Emmanuel diz: o homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Claro, um desabrigo íntimo, né? O indivíduo fez muitos templos, obras de natureza exterior, mas dentro de si não estabeleceu aquele abrigo seguro, sabe, daquelas fés que por vezes podemos ver, que assemelham-se realmente a uma rocha, a uma casa edificada sobre a rocha. O indivíduo passa por lutas e mais lutas, as mais ásperas, e ele está ali firme, sólido, porque o seu abrigo interno é profundo, porque não há mais simplesmente convencimento, há conversão. Então, o homem somente convencido pode construir maravilhosos templos de natureza exterior e morrer desabrigado. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Ou seja, muito atento aos adversários lá de fora, esquecido de que os principais estão consigo mesmo. Recordo-me de uma frase de Khalil Gibran, é uma espécie de paráfrase, né, de uma frase do próprio Cristo, quando ele disse: e disse o divino, ame o seu inimigo, e eu obedeci e amei a mim mesmo, a indicar-nos que o principal inimigo será ainda a parcela em nós de sombra, aquela que se opõe à lei divina. Essa figura original de Satanás, Diabolos, que não é um ente lá fora, eternamente votado ao mal. Jesus chamou Pedro de Satanás. Na passagem em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros que você é Elias e tal e tal. E Jesus então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus parabeniza Pedro. Parabéns, né? Tipo assim, muito bom, Simão. Não foi nem a carne nem o sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí Jesus começa a falar da crucificação. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, tal. Aí Pedro chama Jesus à parte e fala assim: não, mestre, imagina, não vai acontecer, não vamos deixar, Deus não vai deixar. Jesus tinha acabado de elogiar Pedro. Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Ou seja, Pedro é Satanás, ou ali ele fala para a parcela de egoísmo ainda em Pedro. Essa é a ideia. Então é isso, a criatura só convencida pode estar muito atenta aos inimigos lá fora, aos problemas do mundo lá fora, sem notar que eles todos começam dentro de nós. Guerras, miséria, corrupção, não são senão os reflexos exteriores da maioria das criaturas humanas. Falamos tanto de guerras entre nações e esquecemos das guerras em tantos lares, lares verdadeiramente conflagrados, guerras internas, conflitos interiores. Distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Então, o homem só convencido pode fazer um monte de caridade, que é sempre louvável e muito útil, de natureza material, mas chegar ao fim da existência, ele mesmo faminto de amor e de renovação. Isso nos faz lembrar uma página memorável de Emmanuel no livro Vinha de Luz, chamada Caridade Essencial, em que ele fala assim: olha, todas as formas de caridade são sagradas, da caridade material à caridade moral, mas existe uma que é a caridade essencial. Qual é a caridade essencial para Emmanuel? É aquela de vivermos, falarmos e agirmos segundo o Mestre no seu Evangelho. É aquela caridade em que Ele vive em nós, ou nós vivamos nele para que Ele viva em nós.
Sem essa caridade, ou seja, o Cristo em mim, o Cristo assenhoreando-se da minha alma, sem essa caridade, diz Emmanuel, podemos erguer inúmeras obras de pedra, espalhar inúmeros benefícios, podemos fazer muitas coisas de natureza exterior, mas chegar ao fim da existência como mendigos de luz, como famintos espirituais, porque foi uma caridade que não encontrou o âmago do ser, fazendo com que Cristo, nele, nesse ser, pudesse viver. É uma caridade de quem estava convencido, mas ainda não havia convertido, se entregado o seu coração integralmente a Jesus, para que o Mestre nele habitasse, para que se estabelecesse essa comunhão. Acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras. Como não nos recordarmos de irmão Jacó no seu livro Voltei, ele que doutrinou a tantos espíritos nas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos obsessores, falava sobre evangelho, sobre perdão e tal, mas quando chegou a hora da sua própria viagem em direção à vida maior, viu-se ainda tateando entre sombras, porque lhe faltava luz própria para iluminar as sendas da transição. Receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. Então a gente percebe que todas essas expressões aqui, que Emmanuel cita, esses exemplos, tratam de mudanças, sim, que serão importantes, mas que ainda não alcançaram o âmago do ser, em que o Cristo já poderá marcar o rótulo de nossa denominação, já poderá marcar o título a que nos damos, já poderá de alguma maneira estar presente em alguns atos nossos, mas ainda em caráter superficial. É preciso levá-lo ao mais íntimo, ao mais profundo, e foi a grande percepção de Pedro, aquilo que do Pedro convencido produziu o Pedro convertido que aprendemos a admirar. Antes, sua força apoiava-se, sua segurança estava muito amparada na presença de Jesus. Agora, ele haveria de construir a comunhão interna com Jesus, encontrando aí a sua verdadeira fortaleza. Por isso, Emmanuel diz, um pouco mais adiante, muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. E isso vale especialmente para nós espíritas, que somos muito impelidos, sim, ao estudo. Isso é muito importante. Mas, por outro lado, é também maior o risco de nos determos somente nesse enriquecimento intelectual sem que isso se traduza em vida renovada. Portanto, é grande a chance da gente recapitular aquilo que outrora os fariseus viviam. Homens extremamente estudados, intelectualizados, mas que não conseguiam acessar a essência da mensagem de Jesus. Estavam mais preocupados se ele curaria no sábado ou não, do que com o enfermo e o necessitado que ali estavam. Porque o intelecto desprovido da luz, da sensibilidade, do sentimento, cai nessas armadilhas do puro raciocínio, do raciocínio frio, no qual tantas vezes temos nos perdido. Por isso Kardec foi muito feliz em dizer, olha, sim, o estudo é muito importante para a doutrina, a fé raciocinada, mas para a verdadeira compreensão do Espiritismo, mais do que títulos, mais do que tanto e tanto estudo, é preciso um outro fator, que ele denomina maturidade do senso moral. Uma sensibilidade do coração, fruto da humildade, fruto do coração sensibilizado pelo amor. Essa maturidade permite que espíritos muito menos cultos acessem mais profundamente a doutrina do que outros, às vezes absolutamente intelectualizados. Jesus já havia nos dito isso. Glória te dou, ó Pai, ou graças te dou, ó Pai, por teres revelado estas coisas aos pequeninos e as ocultado aos sábios e aos ignorantes. Perdão, aos sábios e aos doutos. Então, os pequeninos
amparados pela humildade, pela luz do sentimento que de fato abre o campo do raciocínio para o seu pleno potencial, esses muitas vezes alcançarão mais a essência da doutrina do que propriamente os indivíduos lá com diplomas e mais diplomas, com todo um cabedal cultural. Então Kardec faz questão de frisar isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito cuidado para que a proposta da fé raciocinada em nossos ciclos espíritas não se reduza a uma fé somente raciocinada. É preciso não esqueçamos de uma fé também iluminada pelo sentimento. Emmanuel mesmo, no livro Coletânea do Além, terá uma mensagem muito bela chamada Sentimento e Razão, em que ele nos dirá: muito se fala em nossos círculos espiritistas de uma fé raciocinada, mas pouco se fala de uma razão iluminada. Porque, de fato, conseguiremos ter uma fé raciocinada se a razão não estiver iluminada pela humildade e pelo amor? É algo a se perguntar. Então é preciso, de novo, voltamos ao conceito de educação, ou às duas virtudes: obediência com o sentimento da razão, resignação com o sentimento do coração, o equilíbrio entre essas duas forças, do convencer-se, passarmos ao converter-se. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. É a superação do interesse pessoal que mencionávamos, que naquele momento Pedro ainda não pôde realizar, mas mais tarde o faria. Porque toda a sua vida, dali por diante, seria um pleno esquecimento de si mesmo pela causa do Evangelho, pela causa do amor. Quantas renúncias, quantos sacrifícios na casa do caminho, quantas dificuldades, quantas lutas, mas manteve-se ele fiel, porque agora sim convertido ao divino Mestre do amor. E assim foi até o último suspiro, quando, não considerando-se digno de ter a mesma morte que o Mestre, pede que pelo menos o pudessem crucificar de cabeça para baixo, como se deu em Roma, sendo martirizado também como havia sido martirizado o apóstolo Paulo. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, só aquele que de fato se converte a Jesus permite que o Senhor agora legisle em seu mundo interior. E esse é o conceito de reino de Deus. O que Jesus quer dizer quando ele fala reino de Deus? É uma vida em que não mais ali reina o eu com os seus caprichos. Ali reina Deus com a sua vontade e os seus sublimes desígnios. É a alma que alcançou aquela comunhão profunda, estreita com Jesus, que Pedro descreveria, melhor, Paulo descreveria numa de suas cartas: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Este, o coração convertido, representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. Eu não estou mais envolvido com o Espiritismo, eu não estou mais envolvido com o Evangelho. A minha vida inteira, o meu ser inteiro deverá ser um compromisso com o Espiritismo e com o Evangelho, porque aprendemos que o nosso compromisso para com essa doutrina e o que ela nos revela não está detido ou restrito somente a estas paredes. Pelo contrário, ele se expande para toda a nossa vida, no compromisso que então sentiremos de servir, de perdoar, de compreender, no lar, na rua, no trabalho, no trânsito, seja onde for. Para o seu raciocínio, unido ao sentimento, então a verdadeira educação, reforma integral do ser, terminou o nevoeiro da negação. Então o nevoeiro que outrora turvou a visão de Pedro e o fez hesitar, negando, depois da conversão, como Jesus havia predito: e tu, quando te converteres, volta e confirma.
Então, para ele terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida, porque o Senhor determina e ele obedece. O Senhor traça a diretriz e o coração ao Mestre entregue, depositado nas mãos de Jesus, obedece e realiza. Eis a pergunta, portanto, que a todos nos cabe: qual a distância entre o que somos e o que sabemos precisamos ser? Qual a distância entre o que sabemos e o que já temos de fato feito? Em que passo estou do caminho? Depois do convencimento que creio a todos já nos alcançou, o quão próximos estamos querendo de fato nos fazer do converter-se, do verter em nós uma nova vida mais próxima, mais conformada a Jesus, porque não há alegria maior para o discípulo do que de alguma maneira fazer lembrar junto a outras vidas da presença de Jesus. Que por onde passemos, possamos de tal modo estar integrados com Ele, que deixemos um rastro que ao Mestre remeta. Como diria o apóstolo Paulo, o verdadeiro cristão é aquele que por onde passa não é senão o bom perfume do Cristo. Que meditemos, portanto, no quanto já nos entranhamos de Cristo, para que da nossa vida, a vida dele possa irradiar e transformar outras vidas. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.